Joyce, eu sou estudante do terceiro período de Serviço Social e hoje nós vamos apresentar um trabalho, segunda parte do trabalho da disciplina de fundos públicos. Na primeira parte do trabalho, a gente fez uma pesquisa exploratória sobre fundos públicos na parte de assistência social, que foi a área que a gente escolheu. Agora nós vamos para a parte prática. E nós vamos falar sobre o Conselho de Assistência Social. E nós fizemos uma entrevista com uma assistente social, cujo nome é Michele Carvalho da Silva Abreu. Ela é formada na UF e em 2009 ela se formou e conseguiu entrar na Secretaria de Assistência Social lá de Maricá. E depois ela exerceu várias coordenações, ela trabalhou no CRAS e em 2017 ela entrou para o Conselho Municipal de Assistência Social de Maricá, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Bem, ela explicou pra gente que um conselho, ele é paritário, ou seja, ele tem a sociedade civil e ele também tem o Estado, por isso ele é tão importante no controle social, porque ele consegue juntar essas duas partes. E fazem parte dos representantes do governo a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. É como se fosse assim, eles se unem para poder pensar em alguma coisa para controlar e para melhorar os gastos, os recursos e tudo mais. Então, essas secretarias, esses representantes se reúnem, são os conselheiros, para poder modificar algumas coisas. Ela disse que existem 10 conselheiros lá onde ela trabalha. E ela falou também que a sociedade civil são os representantes dos usuários, os representantes dos trabalhadores do SUAS, entidade Pestalozzi de Maricá, entidade LBV de Maricá e entidade NAI. Ela explicou para a gente também que a estrutura de funcionamento se organiza através do presidente, vice-presidente, plenária, secretária executiva e secretária administrativa. Pelo que eu entendi, tem muito trabalho lá, porque eles que aprovam todos os recursos e eles também têm que avaliar, eles têm que monitorar, eles têm que controlar de uma forma geral e eles têm que ter muito conhecimento, porque quem controla tem que ter conhecimento. E eles têm muitas reuniões. Eles têm reuniões que ocorrem mensalmente, esses representantes, tanto da sociedade civil quanto do Estado, eles se reúnem, no caso aqui, mensalmente, terça-feira, 9 horas, ou em caráter extraordinário, excepcional, quando necessário. E é interessante também que eles têm comissões. Existem comissões de visitas, comissões de normas, comissões de finanças e comissão de transferência de renda, onde cada conselheira atua em uma comissão. Essa nossa conselheira, que inclusive ela é presidente titular do conselho, ela é responsável por todas essas reuniões, por toda essa organização, por fazer os relatórios e tudo mais. Ela faz parte da comissão de finanças lá do conselho. Então, ela tem que saber muito sobre finanças, sobre as legislações, sobre orçamento público, sobre a Lei Complementar 101, de responsabilidade fiscal, porque ela tem que controlar os gastos do governo. E existem muitos detalhes sobre isso, porque existem vários programas, existem projetos, e cada projeto vai receber o seu recurso. Então, os municípios, eles vão dizer aquilo que eles separaram, a dotação que eles separaram para a assistência social, eles vão mandar lá para os conselhos avaliarem. Então, tudo passa pelo conselho. Então, é muito trabalho, né? Eu percebi que é muito trabalho. E vale ressaltar que ela foi muito atenciosa com a gente. A gente conversou com ela pelo WhatsApp e depois a gente mandou por e-mail, ela escreveu. A gente não conseguiu que ela pudesse falar, mas ela escreveu, ela foi muito legal, ela tirou as nossas dúvidas, porque é muita informação mesmo. Porque para você entender sobre o conselho, você tem que entender sobre política, você tem que entender sobre orçamento, tem que entender sobre vários detalhes. E ela foi muito prestativa e tudo mais. E foi muito bom, porque a gente conseguiu entender sobre democracia direta, porque é algo que a população pode participar. Inclusive, ela convidou a gente para poder ir lá e participar de alguma reunião, porque a reunião é pública. É realmente para você ouvir a população, para você ter essa escuta qualificada, isso é muito importante. No serviço social a gente aprende isso. Então ela chamou a gente, só que é em Maricá, um pouquinho longe, e também tem essa questão de
pandemia, espero que passe logo, mas eu gostei muito da ideia. Enfim, a gente vai dar início agora às entrevistas e depois a gente vai fazer a nossa síntese também sobre tudo que a gente aprendeu. Como ocorre a gestão do Fundo Público da Assistência Social no referido município de abrangência do Conselho? Conforme previsto na normativa do SUAS e na Lei de Criação do Fundo Municipal de Assistência Social, Lei 1547/96, o gerenciamento do Fundo de Assistência Social cabe ao órgão de administração pública, responsável pela coordenação da respectiva política. No município de Maricá, o Fundo Municipal de Assistência Social é gerido pela secretária de pasta, ou seja, hoje sendo a secretária Laura Maria Vieira da Costa, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social. Importante informar que o Conselho tem papel importante, pois cabe aos conselheiros aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a ações de assistência social. Tanto os recursos próprios do município quanto os oriundos de outras esferas do governo, federal e estadual. Cabe também analisar e manifestar-se em relação à aprovação ou rejeição da prestação de contas anual da aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social, a fim de apoio financeiro ao aprimoramento da gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social. O Conselho ainda tem o papel de aprovar o plano de aplicação municipal e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos. Entendemos que, enquanto fortalecidos do controle participativo social, o Conselho Municipal de Assistência Social possui várias atribuições e competências, exercendo as dívidas, orientações e controles do Fundo Municipal de Assistência Social. Lembrando que os recursos são transferidos fundo a fundo, sendo este um mecanismo de descentralização que se caracteriza pelo repasse de forma direta entre as instâncias governamentais, sendo hoje os recursos providos especificamente da transferência dos fundos nacional e estadual de assistência social e das dotações orçamentárias do município. Pergunta 2. O que o Fundo Público possibilita no que tange ao seu objetivo e destino? O fundo possibilita o controle das ações sociais, a fim de garantir os direitos humanos. Possibilita garantir um sistema de gestão organizado e descentralizado. Entendo que para uma política ser realizada, se faz necessários recursos financeiros, gestão comprometida e controle social. Em relação ao Fundo de Assistência Social, havendo esse tripé, teremos a concentração de recursos a serem utilizados para atingir os objetivos da política de assistência social previsto no LOAS, havendo repasse regular e automático, contribuindo para a oferta dos serviços, contribuindo no avanço do processo de descentralização política administrativa, havendo a implementação do comando único em cada esfera do governo. Havendo ainda o controle social, assim aprimorando os processos de comprovação dos gastos, fornecendo a publicidade de gastos realizados na assistência social, facilitando de fato o acompanhamento das ações e a fiscalização dos gastos pela gestão local, pelos conselheiros de assistência social e pela população. A terceira pergunta diz assim: qual a importância de arrecadar recursos financeiros e também humanos para compor o fundo público no Conselho de Assistência Social? A importância de termos um fundo com recursos, um fundo bem gerido e fiscalizado, contribui na oferta de serviços socioassistenciais, objetivando que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços de qualidade e possam ter seus direitos garantidos. Havendo recursos, podemos ter mais equipamentos, mais recursos humanos, mais serviços, contribuindo para que a política possa estar acontecendo. De que forma o fundo público é utilizado no município no que tange à operacionalização das instituições vinculadas à assistência social? Importante enfatizar
que a gerência do Fundo de Assistência Social vem sendo executado em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social e as normativas do SUAS, que estão em vigor. Diante do exposto, o financiamento da assistência social ocorre por meio de transferências fundo a fundo, através do repasse em níveis de proteção, que possibilitam maior flexibilidade na utilização do dinheiro e facilita a gestão financeira. Quando se fala em níveis de proteção, estamos nos reportando aos serviços tipificados do SUS. Resolução número 109/2009, que são proteção básica, sendo serviços ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, contemplado. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Já a Proteção Social Especial de média complexidade são os executados no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS. Os recursos direcionados ao Fundo de Finanças, os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, PAEF. Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento da Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, LA, e Prestação de Serviço à Comunidade, PSC. Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. Serviço especializado para pessoas em situação de rua. Por fim, os serviços de alta complexidade, que no município está direcionado para o serviço de acolhimento institucional na modalidade de abrigo. Hoje, Maricá possui 2 abrigos, um para crianças e outro para adolescentes, assim como serviço de proteção em situação de calamidades públicas e emergências. Quais os desafios existentes na arrecadação e administração do Fundo Público da Assistência Social neste município? Entendo que hoje o grande desafio para a política de assistência social em termos de arrecadação de recursos não se refere somente ao âmbito municipal, mas nacional. O desafio é termos, por parte das 3 esferas do governo, um piso de gastos para essa política. Diferentes políticas de saúde e educação, onde a legislação brasileira obriga o poder público das esferas estaduais e municipais a gastar valores mínimos com tais áreas, estipulando um percentual para cada um. Em praticamente todas as conferências de assistência social, gestores e trabalhadores do SUAS vêm reivindicando a aprovação de um piso para a política de assistência social. Outra pergunta é: o dinheiro do fundo público pode ser utilizado para ações emergenciais diante da pandemia do coronavírus? Se sim, de que forma? E se não, por quê? Como já destacado, o recurso destinado à política de assistência social se destina também para os serviços de proteção em situação de calamidade pública e de emergência, como tipificado nos serviços de proteção social especial de alta complexidade. Logo, havendo o governo decretado situação de calamidade ou emergência pública, o gestor tem autonomia para utilizar recursos do fundo, como, por exemplo, na compra de materiais e na oferta de serviços. Portanto, pode-se fazer o uso do recurso na pandemia de Covid-19. Contudo, a gestão deve estar alinhada com as normativas. No caso da pandemia de coronavírus, o governo federal aprovou a portaria número 58 de 15 de abril de 2020, dando orientações para os estados e municípios acerca da regulamentação e gestão dos serviços, as demandas de enfrentamento da pandemia no Sistema Único de Assistência Social. Agora, na nossa síntese, nós vamos falar sobre o que a gente entendeu com tudo isso. Foi uma entrevista muito proveitosa, eu aprendi muito, porque eu não sabia quase nada sobre conselhos e sabia a importância deles, porque eles controlam tudo. Como eu disse, os municípios, eles mandam as dotações, eles aprovam também o plano de assistência social, e é importante saber
que para os municípios receberem esses recursos, eles precisam ter os conselhos, precisam ter o plano de assistência social, a dotação orçamentária e os fundos públicos, que foi o nosso foco aqui, que a gente tentou entender um pouco mais sobre os fundos públicos e a relação deles com os conselhos. E é muito legal saber que foi uma conquista para nós, população, para ter uma participação popular, reivindicar e controlar de verdade, estar inserido no meio político, não como bandeira partidária, mas sim para ser um voluntário e querer melhor, coisas boas para a população, para o bem coletivo. Então foi muito maravilhoso. E os fundos públicos, eu acredito que é uma coisa muito complexa, que os conselheiros eles precisam ter conhecimento e buscar sempre muita informação, porque o que acontece? O governo, ele faz um cálculo de acordo com a quantidade de famílias que são assistidas, de acordo com os recursos permanentes que eles vão usar, e daí eles começam a colocar no fundo municipal, no caso que a gente está tratando, municipal de assistência social, aquilo que eles acreditam que é o suficiente. Então não tem algo específico. Isso, inclusive, é uma coisa que a assistente social aponta como desafio, porque para ela deveria sim ter um percentual específico, porque eles fazem uma estatística de acordo com aquilo que eles acreditam que é importante, de acordo com os relatórios, eles vão lá e dão um valor. Não tem algo específico igual na saúde, porque na saúde tem um percentual, se eu não me engano, de 12% e 15%. 12% é para os estados e 15% para os municípios, de acordo com uma emenda constitucional que em 2000 decidiu isso. Na assistência social não existe isso. Então é um desafio muito grande, porque aí o conselheiro vai lá e fala às vezes que está precisando mais. A nossa conselheira falou que em Maricá está bem, eles estão conseguindo gerir bem os valores que estão sendo disponibilizados, mas em muitos municípios a situação é muito crítica, dependendo da vulnerabilidade e tudo mais. Então é um desafio muito grande e o governo, ele define o índice de gestão descentralizada. Eu aprendi isso lá no site do Ministério da Cidadania e com isso eles fazem os cálculos, fazem uma média de todos os índices de acordo, como eu falei, das famílias, dos atendimentos. Cada programa tem a sua conta, por exemplo, tem programa Bolsa Família, vai ter a sua conta, aí tem a gestão do SUAS, tem o seu bloco de contas, tem o PAIF, o PAEF, que tem no CRAS, no CRES, cada um tem a sua conta específica. Então, eles vão lá, vão fazer o índice deles e vão determinar o valor para cada projeto, para cada programa. E esses programas são muito importantes para tirar as pessoas da margem da pobreza, porque existem muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, na verdade, no Brasil. Existe muita desigualdade no Brasil. Então, fazendo uma boa gestão desses recursos, desses fundos, vai ter muitas pessoas saindo disso e podendo ser autônomas, podendo ser pessoas melhores, mais felizes, com um bem-estar social, que é isso que a gente deseja para todo mundo. E o conselho, ele, na verdade, ele tem o objetivo realmente disso, de facilitar a gestão do fundo, de controlar esse fundo, e mesmo não tendo um percentual específico ainda, não temos ainda essa conquista, ela falou, a Michelle, que ela luta muito nas conferências, tanto estaduais, municipais, nacionais, para que exista isso, um projeto de lei específico para isso, uma legislação melhor para isso, para eles terem mais firmeza para trabalhar, entendeu? Porque aí eles têm que fazer os relatórios, eles têm que ficar cobrando, pedindo às vezes mais coisas, e agora com a pandemia vai ter também essa questão de pedir mais benefícios eventuais ou poder utilizar melhor de acordo com as necessidades, porque tem muita gente com necessidade, então não vai ser algo fácil. Então os conselheiros eles vão ter que orientar aí nos projetos, nas entidades de assistência social, nos CRAS, nos CREAS, de acordo com a vulnerabilidade de cada um. Então é isso, gente, é muito importante os fundos por isso, e os conselhos eles exercem um papel indispensável para que as pessoas possam melhorar de vida. E nosso trabalho foi esse, nós gostamos muito de realizá-lo, e é isso. Muito obrigada.